O uso do carro de boi é popularmente conhecido no campo. O meio de transporte tomou frente durante muitos anos, no período da colonização portuguesa no Brasil. Carro de boi que levou carga pesada. O carro de boi permanece no campo devido às tradições dos povos que ali vivem. Embora seu uso não seja tão recorrente quanto no passado, a memória cultural permanece. O que é carro de boi? Você sabe? O carro de boi é um meio de transporte tido como um dos mais primitivos. Sua forma tem base de uma carroça puxada por um ou mais bois, e seu uso varia entre transporte de carga e de pessoas. É um meio de transporte muito comum no meio rural e tem a vantagem de ter o boi como combustível, visto que este é um animal de grande resistência. No Brasil, este meio de transporte permanece no sertão por conta do seu grande uso no passado. O sertão brasileiro foi o primeiro a surgir com a carroça, tanto para carregar material agrícola como para mobilidade. Para que seja possível construir um carro de boi, é necessário uma mesa de madeira para servir como base da carroça. Em seguida, é feito o uso de um eixo que serve para que as duas rodas se interliguem à mesa. Da mesma forma, as duas rodas devem ser conectadas à carroça para que ela ganhe mobilidade. Uma curiosidade sobre este carro é o resgate cultural que ele proporciona. Ainda hoje é feita uma espécie de festa em comemoração ao transporte que proporcionou mobilidade ao povo no campo. Em Minas Gerais e no sertão gaúcho são realizados desfiles dos carros de boi, enquanto os moradores locais confraternizam em razão deste marco cultural. O carro de boi tomou conhecimento nacional a partir das lavouras de cana-de-açúcar. O uso do carro era feito para transporte da produção de cana até as moendas dos engenhos. Esse transporte, também conhecido fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, é chamado de boeiro, dado ao fato que o auge de uso foi durante a colonização brasileira. Os portugueses mais ricos eram os que se utilizavam do transporte para sua locomoção. Por muitos anos, esse tipo de carro era dito como nobre entre os proprietários de terra, pois o boi não se cansa com facilidade assim como o cavalo. Além disso, sua força para transporte é muito maior. O uso da carroça de boi é muito presente no sertão brasileiro, em especial em Minas Gerais. Os agricultores se utilizam do meio de transporte para levar a mercadoria até o centro. O carro se transformou em uma tradição do ruralista brasileiro e hoje é visto como símbolo cultural. O transporte, no passado, não apenas serviu como transporte de carga, como também participou de importantes batalhas. A principal característica que define um bom carro de boi é a madeira que se utiliza. O uso de um produto de qualidade define o som que o carro faz. A madeira também define velocidade e facilidade para transitar. Para a produção deste meio de transporte, leva em média 15 dias para a construção e seu valor de mercado é alto, podendo chegar até R$20 mil. Os dois fatores, tanto do tempo de construção como o valor, são variantes da madeira que é utilizada na construção. A região mineira é a que mais se utilizou do carro. Na época da colonização, até que chegassem a era dos automóveis, o carro de boi foi o único meio de transporte em Minas Gerais,
tanto de pessoas como de produtos. No ramo do mercado produtor, era muito comum observar o carro sendo utilizado para transporte do café e de cereais até o consumidor. Dado ao fato que o estado de Minas é ainda hoje o maior produtor de café nacional, ter o carro de boi como transporte significa muito para a história política e cultural da nação. Nos dias atuais, seu uso é visto como uma herança de família e para a preservação dos costumes da região. Mesmo na sociedade atual, com a disponibilidade dos automóveis e maquinários agrícolas, muitos produtores se utilizam do carro de boi. Este fato acontece pois os produtores desejam que o transporte prevaleça na história do país. Os produtores e pecuaristas que se utilizam do meio para transporte são chamados de carreiro. Apesar do uso trazer vantagem ao produtor de pequenas cargas ou para uso familiar, muitos já não utilizam por considerar inviável. Em comparação com uma caminhonete ou outro tipo de meio automotivo, o carro de boi chega a demorar 5 vezes mais. Em outras palavras, o transporte não otimiza tempo e não é procurado por produtores de grande porte. Outro setor que se beneficia com o carro de boi é o turismo. Realizar passeios turísticos com a carroça de boi é muito comum, em especial no sul do país. Esse foi mais um Webdoc do canal AltV. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado por apoiar o canal altv.com. Até a próxima!